E como é aniversário de um coro, eu não vou falar sobre um coro, eu vou falar sobre um dueto. Um dueto que se ouviu à meia-noite. E nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 16, dos versos 16 a 34. E diz assim a palavra de Deus: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então, ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Os seus foram batizados. Depois, levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Eu quero compartilhar com vocês essa experiência na prisão de Paulo e Silas, na prisão lá em Filipos, que nos mostra esse texto que em todo tempo, em qualquer que seja a circunstância, nós devemos louvar ao nosso Deus. O relato bíblico, aqui do versículo 16 ao versículo 24, nos diz que Paulo e Silas foram injustamente presos, foram injustamente açoitados em praça pública, porque tiraram, simplesmente porque tiraram um lucro que os donos daquela escrava tinham com as predições dela. Eles foram injustamente presos e injustamente açoitados, humilhados em praça pública. E aí, quando a gente chega lá no verso 25, a gente lê assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam.
E eu quero parar para pensar aqui, para onde que nós somos levados quando pensamos em meia-noite? Meia-noite não vai dizer só que o dia está terminando e o outro está começando. Geralmente, quando a gente fala em meia-noite, a gente pensa em problemas, em adversidades. Meia-noite, às vezes, tem a ver com uma noite muito mal dormida e aquela noite parece que nunca tem fim. Meia-noite pode nos lembrar sofrimentos, pode nos lembrar dificuldades, pode nos lembrar de sabores. Meia-noite geralmente é marcada pelo silêncio profundo. Meia-noite, às vezes, é mais fácil ficar quietinho, mais fácil mesmo a gente chorar sozinho. Meia-noite é muito difícil da gente cantar. E Paulo e Silas, nessa meia-noite escura, que foi marcada por muitos dissabores para eles, nessa meia-noite um hino foi ouvido. Essa noite tinha para ser uma noite muito triste, uma das mais tristes da história. Mas o dueto que foi cantado fez com que precocemente, independente da hora que o relógio estava marcando, viesse o amanhecer. Paulo e Silas, cantando à meia-noite, viveram a alegria do amanhecer. Quando a gente consegue cantar à meia-noite, com toda certeza, nós vamos viver a alegria do amanhecer. E eu queria, nessa noite, pensando no cantar à meia-noite, levantar 5 pontos, rapidamente. O primeiro deles, cantar à meia-noite é fazer música apesar de. Para Paulo e Silas, lá naquela prisão, era muito mais fácil chorar do que cantar. Cantar apesar de não é fácil, não é fácil. É muito fácil fazer música por causa de ou por quê? Porque nós estamos recebendo bênçãos, é fácil a gente cantar agradecendo. Porque o meu trabalho, as minhas atividades profissionais estão em franco progresso, está tudo indo muito bem. Porque eu estou recebendo um ótimo salário. Porque eu tenho sucesso em todos os meus empreendimentos, sejam eles quais forem. Porque eu tenho sucesso na minha vida estudantil. Porque eu tenho um pastor que apoia o meu ministério, seja ele qual for. Porque a minha igreja vibra quando o coro canta. Por causa da visão da minha igreja. Porque eu posso contar com bons músicos na minha igreja, no meu ministério. Mas fazer música, e principalmente a música, que serve para adorar a Deus, para adorar o nosso Pai, não pode e não deve nunca se basear no por causa de ou no porquê. Há momentos que a gente parece que a gente não tem nenhuma bênção para compartilhar. Há momentos que nem sempre o trabalho que a gente realiza está crescendo, está em franco progresso. Quando a gente não tem um pastor que apoia o nosso trabalho, ou a liderança da igreja não apoia o nosso trabalho, quando o ministério, seja ele qual for, está muito longe de alcançar o êxito almejado, quando não há visão e etc, a gente podia ficar aqui enumerando várias outras coisas,
aí fica mais difícil da gente fazer, a gente cantar à meia-noite. Mas o desafio do Senhor para as nossas vidas é o de promovermos a sua música independente das circunstâncias. A gente lê lá em Abacuque 3, nos versículos 17 e 18, o seguinte: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Se eu pudesse parafrasear o profeta Abacuque, eu poderia afirmar mais ou menos assim: ainda que me pareça não ter tantas bênçãos para compartilhar, nem o meu trabalho esteja sendo desenvolvido como ele merecia estar, ainda que eu não receba o apoio que eu gostaria de receber, nem que a minha igreja vibre com a boa música que o coro, que o rejo faz, ainda que os resultados do meu ministério estejam longe do esperado, ainda que eu não conte com bons músicos para me ajudar e me apoiar, ainda que a minha igreja não tenha nenhuma visão em relação à importância da música, ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação e farei música para a sua honra e para a sua glória. Eu lembro de a letra de um hino muito antigo, muito antigo. A gente gravou esse hino, nem lembro, lá, quando a gente, lá na faculdade, a gente ainda tinha um grupo, AF, tinha uma música que era assim, a letra dela dizia assim: cante a canção quando a noite chegar, quando em aflição ou em provação. Fácil é cantar quando brilha o sol. Podes tu cantar quando o mal surgir? Não é fácil cantar um hino à meia-noite. Não é fácil cantar servindo em uma igreja que não quer cantar hora nenhuma. Não é fácil cantar sem valorização do trabalho, sem compromisso e, acima de tudo, não é fácil cantar sem fé. O hino 303 do HCC, a primeira estrofe dele e o coro diz assim, ó: por mais triste que seja o dia, ou a noite sem terminar, quem em Cristo Jesus confia, ainda cantará. Maravilhoso Cristo, Ele ensina minha alma a cantar, um canto de força, coragem e fé. Ele ensina minha alma a cantar. Esse dueto que se ouviu à meia-noite nos desafia a fazermos música, apesar de, por mais triste que seja o dia ou a noite sem terminar, ainda assim, cantemos em louvor ao maravilhoso Cristo que nos ensina a cantar e põe nos nossos lábios um canto de força, coragem e fé. Em segundo lugar, cantar à meia-noite é cantar para forças renovar. A história do povo de Deus registra uma outra meia-noite vivida por músicos. Cronologicamente falando, devia ser mais meio-dia do que meia-noite. Mas os problemas e as angústias tornaram aquele momento, não só uma meia-noite, mas uma meia-noite sem música. O que eu estou falando para vocês está escrito lá no Salmo 137. Os músicos israelitas estavam assentados junto aos rios da Babilônia, né? O povo estava cativo. E o Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudades de Sião.
Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas armas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Então, as recordações de Sião fizeram os músicos chorar. Eles penduraram as suas harpas nos salgueiros e, por mais que lhes pedissem, que mais que os seus captores, que os seus opressores pediam para eles cantarem, não se ouviu música. Ninguém foi capaz de dedilhar a corda das harpas longe da sua terra natal. Quando nós, músicos crentes, não cantamos em oração, quando nós não buscamos ao Senhor, quando nós não dedilhamos as nossas harpas, quando nós deixamos as nossas harpas penduradas no salgueiro, nós vamos continuar tristes e frustrados. Talvez essa seja uma das razões que a gente vê tanta música que é rotulada de música feita para adorar a Deus, que não tem nenhuma mensagem, que não tem nenhum conteúdo, que não tem vida, que não tem força, que não tem alegria, que não tem qualidade. Na vida cristã, a oração deve preceder a canção. Quando nós cantamos e oramos, ou melhor dizendo, quando nós cantamos orando, a nossa música chega ao trono da graça e o Senhor se inclina para nos ouvir. Se a música não acontece no contexto ou no propósito de adoração, me desculpem, mas ela não pode ser considerada música sacra, música feita para adorar ao nosso Deus. Paulo e Silas, como eu já falei para vocês, tinham sido presos injustamente. Presos porque fizeram o bem. Haviam sido arrastados na praça, na presença lá dos magistrados, depois de caluniados, ultrajados, rasgaram as vestes, eles foram açoitados. A história lá registra que foram muitos açoites com varas. E depois de tão cruelmente açoitados, eles foram lançados na prisão. Eles estavam no desconforto de um cárcere de segurança máxima, com os pés presos ao tronco. Mas ainda assim, em meio àquele desconforto, àquela humilhação e todo o sofrimento, eles cantaram. Eles podiam ter ficado em silêncio, mas cantaram um hino à meia-noite, renovando as forças no Senhor. E enquanto oravam, eles cantavam. E Deus agiu. É o que nos diz o versículo 26. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Não dá para imaginar o que Deus pode fazer e o que Ele quer fazer através das nossas vidas e do nosso ministério. Os problemas da noite se transformam nas bênçãos do amanhecer. As dificuldades se transformam em facilidades, as limitações em realizações, as tristezas e alegrias. Finda o choro da noite e vivemos a alegria do amanhecer. Deus age quando a gente canta à meia-noite. O dueto à meia-noite nos desafia a buscar forças no Senhor através da oração. É o que diz aquele hino 374, a orarmos, Senhor, vem encher-nos com o teu amor, para esquecermos do mundo as pressões e aquecermos os nossos corações.
Nossas vidas vêm, pois, transformar e vigor para a alma nos dar. Que outros venham de todo lugar, tua graça conosco suplicar. Em terceiro lugar, cantar à meia-noite é cantar para Deus louvar. Tem muita gente fazendo música só para entretenimento, só pelo embalo, só pela satisfação pessoal, só para exibição. Qual o propósito da música que nós estamos fazendo nas nossas igrejas? Coral Vozes de Sião. Qual a razão da existência deste coro por 72 anos? Que bênção, meus irmãos. Que esse coro continue existindo com o propósito de adorar ao nosso Deus. Tão somente. Na nossa vida cristã, não tem lugar para a gente cantar só para cantar, só por cantar. Nós precisamos ter o propósito de cantar para Deus louvar, para engrandecimento e louvor ao do nome de Deus e louvor a Ele. Paulo e Silas não estavam simplesmente cantando, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Que tipo de música estamos fazendo? O propósito desta música que está sendo feita é para louvar ao nosso Deus? Ela está sendo apresentada para agradar ao coração de Deus? O dueto à meia-noite nos desafia a dedicarmos toda a nossa música para a honra e glória do Senhor. Nos desafia a fugirmos da autopromoção que com certeza a música dá. Vocês sabem disso. Nosso eu, a sombra da cruz de Cristo. A só usarmos música que edifica e louva ao Senhor. A tudo fazermos para a honra e glória do nosso Deus. Que segurança sou de Jesus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. É o que nos diz esse hino, tão conhecido e tão cantado por nós. Em quarto lugar, cantar à meia-noite é também fazer música para proclamar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Nunca a música foi tão importante, muito mais que importante, tão necessária. E não apenas necessária, quase que indispensável quanto nesse tempo que temos vivido. Olha essa pandemia que nós vivemos. Nós ficamos um tempo sem poder vir cultuar a Deus aqui. E nós cultuávamos a Deus de casa. Como fazia bem a gente assistir um coro, né? Em mosaico cantando. Lives que alguns cantores fizeram. Como isso fazia bem a nossa alma, que estávamos trancafiados dentro de casa. Eu confesso aos irmãos que nós lá em casa ficamos com bastante medo, né? O Et é cardíaco, diabético, né? E aí a gente não sabia o que ia acontecer, porque ninguém conhecia essa história desse vírus, e nós ficamos literalmente trancados dentro de casa. Eu não deixava o meu filho, que é casado e mora lá em Nova Iguaçu, ele não ia lá em casa. A gente não deixava. Era eu, ele e a caçula, que ainda está solteira lá em casa. E a gente não saía de casa para nada. E aquilo foi gerando uma angústia. Nós ficamos 4 meses sem ver ninguém. A gente só via eu, ele e a Mariana. Eram só nós 3. Falava com o Tiago pelo FaceTime, pelo telefone, com a outra que mora fora também pelo telefone, via o neto pelo telefone, aí vê uma avó
com um neto, só pelo telefone, vocês imaginam, quem é vó aqui, como quando começaram a acontecer essas apresentações de coros, apresentações de lives com músicas pelo YouTube, pela internet, que bem aquilo fazia a alma da gente. Se Paulo e Silas, há quase 2000 anos, usaram a música, usaram aquele dueto para a proclamação do Evangelho, nesse momento, que é marcado pela praticidade, pela pressa, a música é veículo precioso para, junto à palavra, proclamar a mensagem de salvação. A música é arte, por mais que a gente, às vezes, reaja para dizer isso dentro da igreja, né? Mas a música é arte. E das artes, a mais bela. Obviamente, isso aí também é outra coisa que o pessoal às vezes não aceita, mas o músico é um artista. A diferença é que o músico chamado pelo Senhor, mais do que um artista, ele é um arauto das boas novas. Ele não está apenas se realizando com a música. Ele faz música para honrar e agradar ao Senhor que o chamou. Ele canta e faz música para proclamar o nome do Senhor. A música é uma das ferramentas mais poderosas para tocar corações. Ela precisa ser usada para alcançar aqueles que ainda não se entregaram. Para isso, não basta cantar e tocar, é preciso ir muito mais além. É preciso colocar o coração em cada apresentação. Não perder a chance de apelar a qualquer público ouvinte e desenvolver projetos para conquistar novas pessoas para Jesus. A música precisa se tornar também um ministério de evangelização. Eu posso imaginar a alegria de Paulo e Silas com os resultados do dueto missionário naquela meia-noite. O impacto da mensagem, da música e do modo maravilhoso como Deus agiu, ensejou a sintetização da mensagem de Atos 16, no versículo 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. E assim o carcereiro e seus familiares assumiram um compromisso com Jesus, aceitando como Senhor e Salvador pessoal. A importância do trabalho, do ministério de música numa igreja, do ministério coral de uma igreja, é indescritível. Se alguém quiser atrofiar uma igreja, tira a música dela. A igreja que canta alegremente, que canta a música do Senhor, é uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja que proclama, uma igreja que agrada ao Senhor. Voltando lá na terceira estrofe do hino 303, ela diz assim: nunca houve alguém tão culpado, infeliz, sem ter paz e sem ter luz, que não fosse ao bom Deus levado por meio de Jesus. Maravilhoso Cristo, Ele ensina minha alma a cantar, e assim vai. E o quinto e último destaque que eu quero fazer nesse dueto cantado à meia-noite é: cantar à meia-noite é fazer música para um ao outro ajudar. Se há um fato que eu tenho certeza que não agrada a Deus, o modo como alguns músicos, educadores e pregadores desvalorizam o trabalho do outro. A incapacidade de muitos pregadores, educadores e músicos de formarem um trio, de formarem duetos, de formarem quartetos, de formarem coros. Nós precisamos compreender que no reino de Deus é diferente do mundo. Não é no isolamento, não é na autopromoção que está a valorização. Ao contrário, o nosso trabalho é valorizado quando aprendemos a trabalhar em equipe, considerando os outros superiores a nós mesmos e aceitando o desafio de Jesus de nos tornarmos servos. É significativo que a música à meia-noite foi um dueto.
Não foi Paulo cantando e Silas reclamando que Paulo tinha tirado o hino num tom muito alto ou muito baixo. Não foi Paulo, foi Silas cantando e Paulo atrapalhando. Não foi Paulo cantando e o Silas cochichando. Não foi Silas cantando e o Paulo resmungando. Não foi Paulo cantando e Silas se levantando porque aquela música estava muito enjoada. Não foi Silas cantando e Paulo debandando, porque eu não gosto desse tipo de música. Se assim fosse, se assim fora, não teria sido um dueto, teria sido um duelo. Mas o texto é bem claro. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Paulo e Silas juntos, orando e cantando, integrados no mesmo propósito, no mesmo trabalho. Paulo e Silas juntos, orando e cantando, nos dizendo que é possível fazer música sem um duelo, mas num harmonioso dueto. Nós estamos sendo capazes de fazer duetos? Nossos duetos são um ato de louvor ao nosso Deus? Eu tenho recebido, e aí me perdoem que eu vou citar um exemplo, uma experiência pessoal. Eu tenho recebido do Senhor muitas bênçãos que estão relacionadas à música. O Senhor me deu um esposo musicista e que me apoia em todas as minhas empreitadas e projetos. Até nas minhas loucuras, ele me apoia. A gente vai fazer 40 anos de casado, ano que vem. E a gente sempre, quando eu tenho alguma coisa nova para assumir, antes de falar, eu falei, você está comigo ou você não está comigo? Se ele disser, estou contigo, a gente vai junto, senão a gente não vai. Deus nos deu os 3 filhos e, graças a Deus, os 3 estão integrados no ministério, fazem música. Eu tenho 2 violinistas em casa, as minhas 2 filhas cantam, tenho o privilégio de reger hoje uma delas. Ganhei um genro, é musicista também. Só a minha nora não é musicista. Mas eu tenho um privilégio de vê-los todos integrados, trabalhando na obra do nosso Deus. O Senhor tem me dado uma alegria de trabalhar com muitos pastores e com muitos músicos, com capacitação técnica infinitamente superior à minha. E nós temos tido a oportunidade de servirmos juntos, de tanta identificação que temos entre os nossos objetivos. Eu, quando fui eleita presidente da Associação dos Músicos Batistas do Brasil, eu confesso que eu fiquei muito temerosa. Muito temerosa. E eu falei com os meus pares de diretoria. Eu falei, eu acho que a gente tinha que ter o contrário. Um de vocês ser o presidente e eu ser lá a secretária, porque eu vou na onda de vocês. E aí eles falaram, não, se Deus te colocou aí que Ele te quer, e nós vamos juntos. E eu passei 4 anos na diretoria da MBB. E que bênção foi servir com aqueles 3, que eu chamava dos meus 3 mosqueteiros. Porque nós conseguimos trabalhar unidos no mesmo propósito. Deus não nos chama, o Senhor não nos chama para dividir. Ele nos chama para somar forças. Os nossos ministérios se completam e o nosso culto acontece quando não apenas nos encontramos com o Senhor, mas quando nos encontramos também com o próximo. É Cristo que nos une. E este maravilhoso Cristo que nos faz cantar. Que nós possamos cantar, apesar de. Que nós possamos cantar para forças em Deus buscar.
cantar sempre para o Senhor louvar, cantar para a mensagem proclamar e cantar para os outros ajudar. E eu queria contar uma história para terminar. Quando eu era criança, uns 4, talvez uns 5 anos, eu pegava uma tangerina para eu descascar e eu não conseguia rasgar, né? Aquele primeiro naco, né, da folha, da casca da tangerina, porque era grossa, a minha mão não conseguia. E aí eu chegava para o meu pai e pedia a ele assim: pai, começa o começo para mim. O que eu queria era que ele tirasse primeira lapa, né, da casca, que depois eu conseguia descascar. Ele ia, tirava, com muita paciência, que era uma característica dele. Às vezes ele descascava a tangerina toda, mas às vezes eu mesmo descascava a partir daquele primeiro pedaço. Que ele rasgava, aquele primeiro rasgo. Meu pai faleceu em 1989. Hoje eu não sou mais criança, né? Vai uns 60 aí a mais do que os 4, né? 63 anos, né? Mas, mesmo assim, eu, às vezes, precisava que meu pai estivesse do meu lado para começar o começo, para mim. Porque a gente vem encontrando, durante a vida, cascas duras da gente começar a descascar. As minhas tangerinas são outras, as de vocês também. A gente precisa descascar, né? Dificuldades do trabalho, obstáculos de relacionamento com amigos, problemas na família, doenças, né? Perdas, traumas. Agora, nessa pandemia, quantas pessoas nós passamos, quanta angústia nós vivemos durante essa pandemia. Difícil de tirar a casca disso. Essas tangerinas acabam se transformando nos belíssimos abacaxis. E aí eu me lembro que a segurança que eu tinha em ser atendida pelo papai, quando eu lhe pedia para começar o começo, era o que me dava certeza que eu conseguiria chegar até o último pedacinho da casca para chupar aquela tangerina, para saborear aquela fruta. Com esse carinho e com essa atenção que eu recebi do meu pai, eu aprendi e me levam hoje a pedir ajuda a Deus, meu Pai do céu, que nunca morre e sempre está do meu lado. Meu pai terreno me ensinou que Deus, o Pai do céu, é eterno e seu amor é a garantia das nossas vitórias. Quando a vida parecer muito grossa e difícil como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: Pai, começa o começo. Ele não vai só começar o começo, mas Ele vai resolver a situação para você. Finalizando mesmo, o meu desejo é que os participantes deste coro, que hoje comemora 72 anos, seu 72º aniversário, todos os músicos dessa igreja, toda a liderança, estejam juntos nessa empreitada. Que estejamos dispostos a nos tornar mais fortes e preparados para sermos capacitados a nos tornar canal do amor de Deus e sempre estejamos dispostos a deixar Deus nos usar através dos nossos dons, dos nossos talentos e que somente sejamos apenas instrumentos tocados pelo Pai Eterno. Sei bem que existem dificuldades a serem enfrentadas neste desafio, mas se nos ajudarmos mutuamente com unidade de fé e além disso tudo, principalmente nos garantirmos no amor eterno de Deus para pedir sempre que for preciso. Pai, começa o começo. Deus, que Deus nosso Pai, nosso amoroso Pai, nos abençoe e nos ajude sempre. Amém.